Boa noite, pai. Boa noite, meu irmão. Estamos aqui aguardando a Gabriele chegar. Não sei se ela está tendo algum probleminha para entrar aqui. Se eu consigo chamar ela para cá. Boa noite a todos. Estamos aqui aguardando aqui a Gabriele chegar, que é a nossa convidada de hoje. Boa noite, De Martini. Boa noite a todos. Pronto, ela chegou. Olá, Boa noite, Gabriele. boa noite. Só pegar o fone aqui rapidinho. Oi, Tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Perfeitamente. Boa noite, pessoal. Giovanni. O pessoal tá chegando aí, Vanessa. Tem um pessoal aqui já acompanhando a gente. Vou esperar mais um minutinho, aí a gente começa uma apresentação aí. Algumas pessoas talvez não conheçam você, né? Hoje, Gabriela, a gente vai estar falando sobre segurança de processo baseado em risco, né? Falar um pouquinho aí da atuação nessa área, né? Uma área multidisciplinar, né? Quais são os pilares da atuação, né? A gente tem um órgão que ele estipula alguns pilares para a atuação de profissionais na área de segurança do processo, né? Um pouquinho exemplificar a importância da segurança do processo, né? Na verdade, a gente aprende com os erros, né? Os grandes acidentes aí já ocorridos no mundo, né? E é isso. O pessoal está chegando aí. Rodrigo tá por aí, fera. Então, Gabriel, eu acho que eu vou começar, né? Porque a gente tem, não sei se você já participou de alguma live aqui no Instagram, ele tem 1 hora, né? E deu 1 hora, ele não quer saber se já terminou ou não. Ele fecha a live, a gente tendo É. terminado o assunto ou não. Então, vou tentar, né? A gente tem uma pauta aí que a gente elaborou em conjunto, né? É uma pauta extensa, né? Mas a gente vai tentar abordar, né? Tem pessoas que estão aqui que já estou percebendo algumas pessoas que já são da área, né? Que já atuam com segurança do processo. Então, talvez a gente vai tentar falar numa linguagem mais básica, assim, né? Para que todos possam acompanhar, né? Tem pessoas aqui que não são da área. Primeiro, eu queria te agradecer, né, por você ter aceito o convite, né, de participar da live. A Gabriele é uma amiga aí que a gente já se conhece há bastante tempo, né? E a vida está sempre nos colocando juntos de novo. Assim, a gente, cada um segue para um lado, mas daqui a pouco a gente está junto de novo, né? Eu lembro lá atrás você me convidando, né, para te ajudar na orientação lá do seu trabalho de conclusão de curso, né? Assim, A gente se conheceu numa palestra, né, aleatória, e depois isso, verdade, foi uma palestra lá a FRJ, não sei. não foi ali na Viga de Almeida, na Viga. Nossa, Lembra que aleatório, muito aleatório.
Foi. Você deixou seu cartãozinho, na época você trabalhava lá na Rastec, né? E dali a Isso. gente já manteve contato. Eu também, por coincidência da vida, eu vim conhecer o seu pai, que hoje é um grande amigo também, né? Parceiro aí das aulas, dos trabalhos, né? Em congresso, enfim. E assim, eu queria agradecer você ter aceitado, né? Agradecer a todo mundo que está aí hoje, uma quinta-feira à noite, 7 horas da noite, né? Poderia estar aí fazendo várias atividades, a gente nessa rotina aí de pandemia, né? Fazendo trabalho, coisa de casa, enfim. E agradecer a todo mundo. E aí eu queria deixar a palavra com você para que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência, tá ok? Boa noite, pessoal. Agradecer ao Luiz pela oportunidade aqui de estar no canal. Tá falando aí para vocês, minha primeira live. Não tenho tanta experiência assim. Eu sou Gabriele, eu sou engenheira ambiental, sou engenheira de segurança também e especialista em segurança de processos. Sou mestre em gestão ambiental e atualmente eu sou sócia-diretora da RIS Consultoria. A gente atua bastante nessa área de risco, né? E estamos aí para agregar conhecimentos. A gente vai tentar falar um pouco assim, introduzir, né, o assunto segurança de processos, que está bem alta agora, está sendo bem falado, bem assuntado, mas não é tão claro assim, até mesmo para as pessoas da área, né, de segurança. Então, a gente vai tentar esclarecer alguns pontos aí importantes e fiquem à vontade, se tiverem alguma dúvida, de mandar aí, a gente vai respondendo, o Luiz vai me passando aí conforme o mandamento. A gente vai ter um momento ao final que a gente pode ter as perguntas, né? Mas se eu identificar alguma pergunta aí que tem aí uma relação com o assunto, né? Eu já apresento para você e aí você tenta responder. Vou me E apresentar Luiz também é rapidamente. especialista em segurança de processo, então vai me ajudar, né? Eu vou me apresentar rapidamente, que eu já vi que tem algumas pessoas aqui que não me acompanham, né? Eu sou Luiz Carlos, sou engenheiro químico, sou mestre na área de química, voltado para a área ambiental, tenho pós na área de segurança, né? Voltado para projetos industriais, minha atuação forte na área de projetos de engenharia, né? Consultoria na área ambiental, né? Consultoria também na parte de segurança, né, de processo. Eu falo que a vida nos aproximou e nos uniu em alguns momentos, né? A última foi a Gabriele foi aluna de uma pós-graduação, né, em segurança de processo, da qual eu era tutor, né, pelo Senai A gente ia CETIC, se né? conhecer de qualquer jeito, né, Luiz? Tinha que conhecer, não tem jeito, é verdade. Foi a última, mas a gente está sempre em contato, né? A gente sempre trocando, né? Eu acho que isso que é legal, né, Gabriele? E hoje, mais uma vez, né, você vai ter oportunidade aqui, o canal, como algumas pessoas já conhecem, né, a ideia é trazer um pouquinho da atuação, né, do engenheiro, né, nas diversas áreas, né. Então, segurança de processo é uma área de atuação do engenheiro, né. Pedir um pouquinho, né, da experiência, do conhecimento nessa área. E aí, Gabriele, começando aí, né, dando o nosso pontapé inicial, né, logo quando a gente fala de segurança de processo, tem uma dúvida, né, principalmente o pessoal que não é da área, né, a questão, né, da segurança de processo e segurança do trabalho, né. São dois conceitos, né, diferentes, né, mas que muitas vezes acabam sendo confundidos, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Existe essa confusão mesmo em relação à área de segurança, né? Que ela tem a segurança do trabalho e a segurança do processo, né? A segurança do trabalho, ela é mais voltada para o trabalhador, para as atividades do trabalhador, a ocupação, né, que ele exerce dentro da companhia, o ambiente de trabalho, quais são os perigos, né, do ambiente que ele está trabalhando, como que de forma ele pode se acidentar ou via comprometer a sua saúde. E já a segurança do processo, ela é primeiro que você precisa de um processo, né?
e ela está mais voltada para as instalações e processos produtivos em si, né? Não só processos produtivos, mas também processos de utilidade, por exemplo. Muitas empresas médias têm processo, por exemplo, caldeira, né, para geração de vapor, sistemas de tratamento de efluentes também é um processo. Então, tudo que está ali contido é um processo e a segurança do processo, ela cuida para que não haja, o que caracteriza a segurança do processo é que não haja perda de contenção primária, né? O que é perda de contenção? O que é contenção primária? Contenção primária o recipiente ou a solução de engenharia que foi dada para conter, né, uma substância ou uma energia. Então, quando você tem a liberação dessa energia, desse produto, dentro de um processo, você tem a perda de contenção primária. Mesmo que você perca produto e depois você contenha secundariamente, né, por um dique de contenção, por exemplo, você houve a perda de contenção primária, então caracteriza acidente de processo, né, um evento de processo. E é nisso que a segurança de processo vem atuando. A gente tenta sempre avaliar os riscos de forma a conter, né, a não fazer a manutenção dos processos, do sistema, dos dispositivos, para que isso não ocorra. A diferença, assim, um acidente de segurança do trabalho, ele é mais frequente, ele acontece com mais frequência, porém ele tem uma gravidade menor, normalmente. Pode até ter perda de vida, mas a segurança do processo ele ocorre com bem menos frequência, né? São eventos muito mais raros. Porém, a gravidade potencial pode ser catastrófico, né? Você pode ter perda de milhares de vidas num evento só. Não dá para comparar muito uma com a outra, né? Porque as duas são complementares e são importantes. Até porque um acidente de processo você afeta o trabalhador também. Então, tá ali bem no limiar, né? É isso. Tem alguma coisa complementar, Luiz, que eu esqueci de falar? Não, eu acho que você foi perfeito na tua abordagem aí da diferença, né? Como você falou, né? Elas acabam sendo complementares, né? Em determinado momento, mas eu acho que você conseguiu demonstrar a diferença com relação à gravidade, né? Dos fatos, né? Que estão envolvidos, né? E a gente vai trazer alguns exemplos, né? Que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal, né? Mas, assim, falando ainda da questão agora da segurança de processo, né? Assim, você hoje atua, né, numa consultoria, né, que trabalha com estudos de risco, né? Trabalha com segurança de processo diariamente, né? Então, eu queria que você trouxesse, pessoal, assim, quais seriam as competências, né, que um profissional dessa área precisa ter, né, para atuar. Né? A E aí, segurança de processo. Pode pode terminar. falar. Não, não. Só fechando, né? Assim, a gente sabe que é uma área, né? Que, por exemplo, eu sou engenheiro químico, você tem a formação na área ambiental, né? Mas buscou até uma complementação, né? Voltada para essa área. Mas a gente sabe que tem outros profissionais, né? Então, é uma área multidisciplinar, né? E cada um contribuindo com um pouco, né? Do conhecimento, da formação, né? Só fechando. É, é um processo, né? Atuam vários profissionais de várias áreas diferentes. Então, a importância de todos os profissionais, tem uma hora que ele vai ter uma interface com o processo. Então, várias especialidades elas estão envolvidas na parte de processo e de segurança de processo, né? Não só o engenheiro especialista de segurança de processo, ele é o responsável por fazer a segurança de processo. Ele só é o guardião ali do conhecimento, das técnicas, enfim. Mas quem faz a segurança de processo é a empresa como um todo, né? Cada um tem um papel ali dentro do processo que precisa estar bem claro, né, para essas pessoas. Por exemplo, um acidente de processo, você tem a esfera, você pode ter um impacto ambiental, pode poluir, né, um rio, poluir o solo, poluir a atmosfera. Você pode ter vazamento de nuvem tóxica, por exemplo, um produto perigoso que forma nuvem tóxica.
E aí vai depender das condições atmosféricas para ela se propagar ou não, né? E aí Sim. você já engloba o engenheiro ambiental, o engenheiro químico que conhece do processo, né, de operacional. Para mim é a profissão que mais assim está ligada à segurança de processo, né? Engenheiro de segurança, não necessariamente o especialista em segurança de processo ele vai ser engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança ele tem mais esse foco para o trabalhador, então ele também é importante nessa composição da equipe multidisciplinar, né, para analisar os riscos de interface homem-máquina, os riscos de exposição do trabalhador, da saúde do trabalhador. Engenheiro mecânico, normalmente está ligado à manutenção, que é também uma área muito crítica para a segurança de processo. Né? A gente vê muitas intercorrências na hora de fazer manutenção, nas paradas de manutenção. Engenheiro, na verdade, todas as engenharias, né? Produção também está ligada à produção. Os operadores, né? A base do processo, né? Quem realmente está ali de frente, normalmente são as pessoas de mais valor, assim, que agrega, né? Conhecimento, análise de risco, porque eles trazem a realidade do processo. Né? Segurança do processo ele não é feito só na mesa, né? No escritório. Ele tem que vir lá da base, ele tem que trazer a informação real, né? Lá da base. E o engenheiro de químico, né, na verdade, deveria ter uma cadeira de segurança de processo, né, na graduação. A UFRJ já está com uma iniciativa dessa, no sentido de trazer a segurança de processo para a graduação, né? O Luiz conhece bem. O professor Carlos André Vaz está introduzindo isso lá na Engenharia Química da UFRJ, né, trazendo o programa SACH, que a gente até fez alguns módulos, que é um programa do Instituto de Engenharia Química americano, né, voltado para os estudantes, onde os estudantes de Engenharia Química eles podem fazer os módulos, né, só que ele é todo em inglês e ele é pago, né, mas se você for se inscrever como estudante, undergraduated, né, você tem acesso livre, é um curso em inglês, ele não tem legenda, ele tem provas para você pegar o certificado e é bem agregador, né? Acho que vale a pena quem tiver curiosidade aí, for da engenharia química ou não também, tiver interesse de ir para essa área de processo, é uma oportunidade bem legal. Uma excelente dica. Essa a questão do curso do SACH, né? Da AICH, né? Que era American Institute of Chemical Engineering, é uma iniciativa, né? Em trazer, né? Para os alunos ainda na graduação essa formação que muitas das vezes não aparece no currículo, né? Então é uma iniciativa bem interessante, né? A UFRJ deu aí um pontapé inicial, né? E foi muito bom, assim, para Na pessoal que minha está opinião, assistindo deveria aí. estar na grade de todo engenheiro, né? Porque, como a gente falou, todo mundo Sim. acaba sendo envolvido, né, no processo, de alguma Mas, forma. sim, sim. Mas aí, Gabriela, que outras competências assim você acredita, né, que seja importante, né, para um profissional atuar nessa área, né? Eu de cara, né, eu falaria que uma, né, seria o profissional ele ter vontade, né, de correr atrás da informação, né, ter esse lado investigativo, né, principalmente quando você vai verificar os acidentes ocorridos, né, para que você tenha as lições aprendidas e não esses acidentes não ocorram mais, né? Então, isso é um lado que eu vejo importante, né? Quais outras competências você julga Tem que ser o necessárias? profissional que tem uma boa percepção de risco, né? Uma pessoa observadora, que ela entra no ambiente já vendo as possibilidades de acontecer alguma coisa. Por exemplo, aquele cara que entra no cinema procurando onde está o extintor, né? Ou a saída vai na boate já procurando a saída de emergência e já fica ali perto. Se tiver muito ruim, a pessoa já ir, caramba, melhor não arriscar, né? Acho que tem que ser uma pessoa resiliente, porque é uma área, assim, não é fácil, né? Você lidar conscientizar as pessoas, né? Principalmente a alta direção, de que é preciso investir em segurança de processo, em segurança.
porque a prevenção ela custa muito menos do que a remediação, né? Tem que ser uma pessoa bem que tenha consciência disso, né? Que não vai ser fácil, nada fácil na vida, mas vai ser aquele cara chato que vai atrasar o projeto, que vai atrasar, que vai fazer parar a planta, mas que no final das contas é necessário, né? As pessoas têm que se conscientizar que é necessário aquilo, né? É melhor você perder dinheiro do que você perder vidas, né? E até mesmo um acidente de processo ele tem potencial para acabar com a empresa, né? Dependendo da escala do acidente, é tão assim, o impacto da imagem, né? E o impacto financeiro também, ele pode ser comprometedor para uma empresa, né? A gente vê na história empresas que tiveram que mudar de nome depois de acidente, né? Depois a gente vai falar Não, mais dele. é verdade. Eu vou destacar três pontos aí que você falou. Você falou aí, né, ter essa percepção de risco, né? E eu tive uma passagem de trabalho, né, numa empresa multinacional, né, a Halliburton. E a Halliburton é uma empresa, ela tem sede nos Estados Unidos, né? E foi lá que eu que começou a me despertar, né, verdadeiramente essa questão do risco, né? A Halliburton, né, nas operações, no dia a dia, você era instigado, né, a verificar os erros, né, justamente para evitar acidentes, né? Então, cada funcionário tinha que emitir uma ficha, que era um cartão stop, né, que chamava, né, que era justamente você verificou um potencial risco, né, pode levar a um acidente, né, você fazia o registro, aquilo depois era tudo computado, né, e o setor, né, responsável, né, por aquela atividade, ele tinha que tratar aquilo para que aquilo não acontecesse de novo. E você falou aí, né, foi justamente na época, essa minha passagem pela Halliburton, foi justamente na época que teve aquele incêndio na Boate Kiss, né, e eu lembro que a partir daí, né, assim, muitas casas de show, né, uh, boates foram fechadas, né, o corpo do bombeiro ficou em cima, mas eu ia, né, no cinema ou numa boate e eu ficava justamente assim, cadê a rota de fuga, né? Extintor, né? Então, Se isso acontecer a alguma gente coisa, como é que eu vou sair daqui, né? é, isso é assim, é uma coisa que se a gente vê o latino, ele não tem muito isso, né? Você vê que tem outros povos, né, que já sofreram, né, com acidentes, né, que ele já tem isso mais enraizado, né? O latino a gente tem muita ainda uma, uma barreira, né, com relação a isso. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? É a cultura Ah, de negação, né, Luiz? A cultura de negação, aqui não vai acontecer, comigo não vai acontecer, só com o vizinho, né? E quando você vê, tá com o prato cheio aí para acontecer, né? Nunca aconteceu por mera sorte. isso mesmo. E outro ponto que você falou, né, que eu digo, né, nas palestras, né, nas aulas que eu dou, né, que hoje o maior ativo, né, de uma empresa é justamente o que você falou, é a imagem dela, né? Então você vê aí, a gente vai falar, né, dos acidentes envolvendo a Samarco, né, a Vale, né? Você vê aí o quanto que a Vale teve que gastar aí para mudar, né, a percepção da imagem, né, daquela empresa que causou o maior desastre ambiental do Brasil, né? E só não Então, quebrou porque era Vale, né? é porque era Vale, né? Então, assim, hoje o maior ativo de uma empresa é a imagem dela. Acho que foi muito bem pontuado. Tinha outra questão aí que eu agora me fugiu, mas depois alguém está com Resiliência. ciência. Não, não, era outro ponto, mas depois eu lembro. Vamos mudar a Uma, sequência. uma característica também fundamental é inglês. Segurança de processo é muito importante você dominar, não dominar, mas você entender inglês, né? Porque o material é muito inglês, né? Vem É, muito lá de fora, né? É, essa cultura, essa know-how de segurança de processo, ele vem lá de fora, né? Principalmente Estados Unidos e Europa, que são pioneiros aí também na frente. Então, o inglês aí é importante para quem quer ir para essa área de segurança de processo. a Cláudia, eu não sei se é a Cláudia que foi sua colega de turma, né? Cláudia Araújo, ela botou Não, aqui, não, né?
Ela A botou Cláudia é aqui. médica, trabalha também com primeiros socorros. Ah, legal. Ela botou fundamental é reconhecer a necessidade de acompanhamento do especialista habilitado, né? Sim, é um outro ponto interessante, né? Você ter um profissional ali habilitado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os estudos de risco, né? Então, você, até nesses estudos que são feitos, né? Você tem, inclusive, que emitir, né? Uma ART, né? Junto ao seu conselho de classe. Então, tem que ter um profissional habilitado para estar fazendo aquele estudo, né? Depois a Sim. Gabriela vai falar um pouquinho mais. E aí, Gabriela, a gente chega, né, na questão do por que acontece, né, esses acidentes de processo, né? A gente vê, né, grandes acidentes que ocorreram no mundo, né? Você citou aí algumas empresas, inclusive, que tiveram que mudar a razão social depois do acidente, né? Para desvincular um pouco a imagem, né? E a gente vê, né, que em pleno 2020, né, a gente ainda continua. A gente teve aí recentemente, né, um acidente de Brumadinho, né, Mariana, né, que foram acidentes que ocorreram aqui no Brasil, né, na área de mineração, mas a gente tem volta e meia algum acidente envolvendo a área de petróleo e gás, né, indústrias químicas, né. Então, por que acontecem esses acidentes, né? As principais causas, né, que levam a esses grandes acidentes, né? Assim, quando a gente vai, avalia, né, pega o histórico de grandes acidentes, a gente vê muita coisa em comum, muita coisa recorrente, né? Normalmente, para acontecer um acidente de segurança de processo, você vê que várias barreiras foram negligenciadas, foram ultrapassadas, né? Para que o acidente de processo ocorra, normalmente você tem várias barreiras, né, que podem evitar que ocorra um acidente, né? Podem ser barreiras tecnológicas, um instrumento de nível de um tanque que informe qual é o nível daquele tanque. Tem também as barreiras organizacionais, as barreiras mitigadoras, né? Depois que o acidente ocorreu, você mitigar para que as consequências não sejam tão grandes, né? Às vezes você tem barreiras associadas, um indicador de nível ou de pressão, que ele é alarme para um operador ter alguma atuação. Às vezes ele alarma e você tem outro que para o processo, independente da atuação do operador, para trazer o seu processo para uma condição segura, né? Mesmo que pare a produção, mesmo que pare a planta, você traz, né? Então, todas essas barreiras, né, elas existem para evitar um acidente. Mesmo que uma barreira falhe, tem outra barreira que vai funcionar. Tem outra barreira que vai funcionar. E se aconteceu a perda de contenção, você tem barreiras que podem evitar. Você pode ter um dique de contenção, que é uma barreira bem simples aí de mitigação. Você pode ter um plano de resposta à emergência bem estruturado, que saiba, né, a hora de evacuar a planta, como atuar na emergência, tenha conhecimento técnico para atuar naquele sinistro de forma que não piore as coisas, né? A gente também tem nos históricos acidentes que bombeiro, principalmente bombeiro externo que não conhece o processo, vai atuar e piora tudo, né? Joga água onde não tem que jogar. Então, a empresa ela tem que, enfim, já estou adiantando já os assuntos. Mas os acidentes ocorrem por isso, porque existe a negligência dessas barreiras, né? Que acabam sendo, por exemplo, negligência cotidiana de procedimento, né? Em vez de você, porque as pessoas se perguntam por que aquele procedimento está sendo negligenciado? Por causa da cultura do operador, ele não liga, ele não tem consciência do que pode acontecer, ele não tem conhecimento do perigo daquilo, do risco, ou porque ele não tem tempo, ele está sobrecarregado, ele está com tarefas acumuladas. A cultura top-down, né, a cultura de segurança do processo, eu vou falar mais um pouquinho nos pilares, já estou adiantando também. Mas assim, uma série de fatores que podem levar a um acidente, né? Falha na gestão de mudança, você vai fazer uma modificação de um processo sem avaliar corretamente os riscos, sem identificar os riscos que aquela mudança está trazendo. Então você acaba não mapeando, gerenciando aquele risco. Vou citar alguns incidentes aqui na história que são marcantes, né?
E a segurança de processo ela evolui muito, infelizmente, a partir de acidentes, né? Infelizmente, a gente precisa acontecer um acidente, um evento catastrófico, para que as pessoas vejam que pode acontecer, vejam que tem aquela substância, aquele processo na sua indústria e caramba, olha o que aconteceu no vizinho, ou no outro país, enfim. Tem Flixboro, né? Foi um grande vazamento de ciclohexano. Houve falha na gestão de mudança, eles iam mudar um, uma conexão lá e botaram uma conexão provisória, não avaliaram essa conexão, houve uma falha estrutural, né? Eles não calcularam o peso que a estrutura ia se movimentar, então ela acabou se rompendo e houve uma grande liberação de substâncias tóxicas, né? Teve Bhopal, que foi talvez um dos maiores acidentes da história, com vazamento de isocianato de metila, que é muito tóxico, né? Mais de 500 mil pessoas mortas na cidade de Bhopal, né? Na Union Carbide, ela vazou e foi a nuvem tóxica toda para a cidade de Bhopal, e foi madrugada, então estava todo mundo dormindo, né? A Foi bem gente morreu feio, né? dormindo. Bem crítico. As fotos desse acidente são terríveis, né? E a partir de Bhopal foi criado o CPS, né? Que é o Comitê de Segurança do Processo Americano, para tentar ajudar, né, na divulgação se fala, na disseminação de conhecimento, né, nessa área de segurança de processo e de grandes acidentes, né. Chernobyl também, um acidente nuclear que aconteceu na Rússia, esse também é bem famoso, todo mundo já ouviu falar. Existe um documentário do Chernobyl lá no HBO, é bem pequeno, acho que são 6 episódios, é bem interessante também para você ver. Houve uma falha de projeto, né, ali, mas mesmo assim eles tiveram várias oportunidades de atuar para que evitasse o acidente, né? O operador novato, sem experiência, foi fazer uma manobra não usual, né? Não tinha conhecimento daquilo. Existia o governo também muito opressor, né? Muito cultura de negação. O tempo todo não queria abrir, né, para o que estava acontecendo para a população, que poderia também ter evitado muita coisa. Você vê várias barreiras falhando e você nem acredita às vezes, parece ser assim, que tudo realmente se alinhou para acontecer aquilo, porque são vários fatores, né? A Piper Alpha também no Mar do Norte, acabou a plataforma, houve um vazamento também, eles poderiam ter cortado, ela era interligada, né, com outras plataformas de produção. E se as outras plataformas tivessem interrompido a produção, poderia ter contido, né, o acidente, mas não pararam porque custo, né? Muita pressão, a responsabilidade de parar uma plataforma, quanto de dinheiro que ia deixar de faturar, né, de operar. E aí foram 220 pessoas, 226 pessoas embarcadas, 165 morreram. Na Faperal também houve muita falha de procedimento de emergência, falha de instalação mal localizada. O dormitório dos trabalhadores ele era localizado num ponto crítico, né? E prejudicou também a reação, né, das pessoas. E outros, né, grandes desastres aí famosos que aconteceram, que a gente pode ter muitas lições aprendidas. Não podemos ter memória fraca, né? Como da Boate Kiss, que na época houve uma comoção imensa, mas depois, hoje em dia, praticamente não se fala mais nisso, não se pensa mais nisso, né? Verdade. Infelizmente. Gabriela, eu vou até somar aí a tua fala, né? Eu costumo dizer, né, que nenhum acidente ele acontece por um fato isolado, né? Você falou aí, né, erros de procedimento, né, falhas na gestão, né, gestão de mudanças, né, que eu vejo hoje é uma questão crítica ainda dentro das organizações, né? Você faz uma mudança que é para ser uma mudança provisória, mas que acaba virando uma mudança É o definitiva. provisório que é definitivo, né? Vai deixando, Isso. E hoje, acontece né, muito assim, isso. eu trabalho na área de projetos, né, projeto de engenharia, a gente fala hoje muito no termo de projeto inerentemente seguro, né? Então, já na fase de projeto, você prevê todas essas possíveis falhas, né,
já ter essas camadas de proteção já bem definidas, né? Já no projeto, né? Porque o que a gente vê hoje é na operação, você está, a tua operação da tua unidade industrial, seja ela qual for, e aí você tenta criar as barreiras, né? Criar as medidas de mitigação, enfim. Mas é muito mais fácil atuar no projeto, que você falou, gastar um HH, né? Gastar investir aqui do que lá na frente, né? Então, isso é uma coisa que eu queria somar aí tua fala. A Cláudia falou que 90% dos acidentes podem ser evitados. Eu diria mais, eu diria mais. Eu diria 99% dos acidentes poderiam ser evitados. Porque tem muito acidente que a gente acha que é fatalidade, mas é negligência. É negligência de projeto, é negligência humana, não é, mas fala, o desastre de Mariana, por exemplo, não é porque choveu muito, né? Se você for pegar o histórico de chuva, você vê que chove muito, né? Tem épocas que chove muito, então o projeto ele tem que ser, a segurança inerente, o projeto ele tem que ser pensado para suportar falhas, né? Para que hajam falhas esperadas, né? São falhas esperadas, porque equipamentos falham, válvulas falham, os equipamentos falham, as pessoas falham. Então a gente tem que esperar que aconteça falha, né? Mas a gente tem que esperar que aconteça falha de maneira segura, que a gente esteja esperando, esteja preparado para que aquilo aconteça, né? Então, a maioria dos acidentes eles poderiam ser evitados, sim, se fosse pensado, se fosse planejado, né? E aí os estudos de risco, né, Gabriela? Aí você pode até falar um pouquinho, né? Eles vêm justamente para quantificar isso, né? Para a gente já conseguir identificar, né, esses riscos e quantificar, né, a probabilidade, né, de ninguém. Na verdade, a gente trabalha com probabilidades, né? A gente usa muito essa questão, né? Dados históricos, né, de outras unidades similares, né, da mesma segmento industrial que você está trabalhando, né? Mas aí eu gosto de, quando eu dou minhas palestras e tal, eu gosto de brincar, né? Por exemplo, a Samarco, né, a Vale, ela era benchmarking na questão de segurança, meio ambiente e saúde, né? E quando aconteceu um acidente uma escala ela tinha os melhores indicadores, né? Ela tinha os indicadores de segurança, os níveis lá. Não, eu não digo Ganhava nem vários só a prêmios. Vale, né, Luiz? Existia uma empresa que fazia análise de risco para a Vale, né? Que também era uma empresa muito conceituada mundialmente, né? E está junto ali, né? O profissional que assina análise de risco, ele tem a responsabilidade técnica, né? Não só a empresa, mas também civil, criminal, ele está ali com as atribuições dele de engenheiro, né? Assinando que aquilo ali é verdade, que realmente não tem o risco ou tem o risco. Então, não vamos citar nomes, mas é muito importante que a equipe que faz, né, as análises de risco, ela seja uma equipe consistente, né, que saiba, realmente conheça não só a técnica, mas as modos de falha, né. Eu digo que o líder de análise de risco, ele não precisa conhecer o processo todo, ele não precisa conhecer o processo da empresa, mas ele precisa conhecer risco, ele precisa conhecer o que pode falhar, o que pode acontecer, né? Ele é o cara que faz pergunta idiota, né? E aí cabe à equipe dizer, não, aqui não pode acontecer isso, por isso, fundamentar, por que não ou por que sim, né? O líder está ali para provocar a equipe, a equipe conhecedora do processo, né? Se aquele risco está presente ali ou não, para poder a gente ver se as barreiras que existem elas são eficazes suficientemente para não ocorrer o evento iniciador, o evento pensado, né? E se não forem, quais são as barreiras que podem ser implementadas, colocadas ali para trazer o seu risco para dentro de um nível aceitável, né? O nível que a empresa define como a seu apetite de risco, né? Quais são os níveis de risco que a empresa está disposta a correr, né?
E você ia falar alguma coisa? Não, então, só contribuir aqui a fala. Eu vou ler aqui o que o Anderson escreveu, né? Que ele falou que Anderson, talvez, eu não sei, talvez você conheça ele. O caso da Vale, se me lembro bem, as análises estavam bem boas. Perdão. O problema foi na governança, na hora da decisão de alocação de recursos. E aí ele botou assim, não quero polemizar. Eu acho que o objetivo da live não era esse, né? Mas a gente acaba se aprendendo aí alguns fatos históricos, né? Não tem como, né? Mas assim, A cultura de segurança ela é top-down, né? Então ela vem da alta direção. Não adianta você fazer uma análise de risco boa, muito consistente, boa, isso. e a recomendação não ser implementada. Não adianta nada, você está perdendo seu tempo e seu dinheiro. Então, E aí, o tempo Gabriel, de resposta também, né? Você pode ver lá uma recomendação que pode evitar um cenário catastrófico e você demora 6 meses para implementar. Não é coerente, né? Você pode até demorar, mas o que você vai fazer nesse meio do caminho aí para paralelar provisoriamente, né? Para conter, né? Não estar vulnerável a isso. Sim. E aí, Gabriel, você citou e citou bem, né, que por trás, né, da atuação aí dos profissionais de segurança tem a CCPS, né, que você falou, né, que é o Center for Chemical Process Safety, que tem um braço, né, que é a AISH, né, que a gente comentou, né, falamos até do SASH, né, do curso de segurança do processo, e a CCPS ela trouxe, né, os pilares, né, que seria a segurança de processo baseado em risco, né? Eu queria que você falasse, não vai dar para entrar em detalhes, né, por causa do tempo, mas falasse rapidamente quais seriam esses pilares, né, que a CCPS ela coloca. São 4 pilares, né? Que dentro desses pilares existem elementos dentro dos pilares. São 4 grandes pilares e 20 elementos considerados pelo CPS na segurança de processo baseada em risco, né? O primeiro pilar ele é compromisso com a segurança de processo, ele vem abordar a cultura de segurança de processo, exatamente essa cultura que ela tem que ser, não é de um dia para o outro, né? Não adianta. É igual uma cultura de uma sociedade, você não muda de um dia para o outro. É todo um sistema, né? Um processo de mudança que vai ocorrendo aos poucos e ele tem que ser top-down, ele tem que vir da liderança e não só divulgar política, tem que viver a política, né? Tem que ser através dos exemplos, né? Na tomada de decisão também, a segurança não só de processo, né? A segurança ela tem que ser vista como um valor, né? Quando você coloca a segurança como prioridade, prioridade a gente muda, né? Prioridade pode mudar dependendo do que está acontecendo. E quando é um valor, aquele valor ele vai com você para sempre. Então você não vai nunca fazer uma coisa que fira aquele valor. Você nunca vai negligenciar esse valor. Então a segurança ela tem que ser vista pela alta liderança e permeada na empresa como um valor, né? O cumprimento das normas, competência, segurança do processo, quais são as funções críticas, né? Que as pessoas precisam ter um programa de capacitação, de experiência, de se aquele operador está preparado para atuar naquele processo, se tem conhecimento, né? Formação de competências, a participação da força de trabalho também é muito importante, que sejam ouvidos, né? Não seja uma coisa impositiva, né? Seja uma governança mais aberta a escutar, né? A participação das pessoas. O segundo pilar é a compreensão dos perigos e riscos, que é exatamente você identificar quais são os seus perigos, quais são os seus riscos, qual é o seu apetite ao risco, qual o risco que você está disposto a aceitar. Porque assim, você não consegue eliminar o risco, né? Você só consegue eliminar o risco quando você elimina o perigo, que é a fonte, né, do risco. Então você consegue gerenciar o risco de forma a trazer o risco para um nível aceitável, que você pode aceitar, né? E aí as empresas vêm trazendo uma matriz de risco que engloba o meio ambiente, as pessoas, né, a exposição das pessoas. Algumas empresas envolvem os ativos, as suas instalações, e também já vi algumas empresas englobarem a imagem, sua imagem, né? Como esse acidente pode impactar a minha imagem. Então, eu não estou disposto a isso, ou estou disposto, enfim.
O terceiro pilar ele é gerenciar o risco. Depois que você identificou o risco, você precisa gerenciar ele. Porque não adianta nada você saber que ele está ali e não fazer nada, né? Gestão de mudança, gestão de emergência, a condução das operações, garantir que as suas barreiras estejam eficazes, eficientes, estejam prontas para atuar, né? Os seus equipamentos eles estão funcionando, eles estão ali aptos, né? Seu plano, seus procedimentos estão todos ali comunicados e treinados. Essas barreiras, garantir, né? Fazer o gerenciamento das barreiras, que elas realmente estejam efetivas. E aí o quarto pilar vem aprendizado com a experiência, né? Por mais que você tenha feito tudo isso, você teve um evento, mesmo que não seja um acidente, que seja um near miss, né? Que é um quase acidente, você investiga ele, é uma ótima oportunidade para você aprender o que está falhando ali, o que está ruim, qual barreira sua que está frágil, né? Você precisa atuar. O near miss nada mais é do que algumas barreiras falharam e alguma delas funcionou, né? Foi efetiva e não deixou que acontecesse o acidente, né? Então você aí tem os indicadores, né, de processo, de segurança de processo, que é muito importante você acompanhar, que são os tiers, né? Tem indicadores proativos, principalmente proativos, que são aqueles que te mostram como está a sua gestão de segurança de processo. E os reativos também são importantes, né? Mas dirigir pelo retrovisor, né? Não adianta você ficar vendo o que já passou. O mais importante é você acompanhar os indicadores proativos para que não aconteça um acidente, né? E melhoria contínua. Você fazer toda a retroalimentação do processo e trazer melhorias de forma a cada vez você melhorar a sua performance de segurança, né? Porque a performance de segurança acaba sendo estratégico, né, para a empresa. Segurança ela pode ser traduzida em valores, né, para a empresa. Quantas paradas de planta você tem, indicador, né? Você está perdendo dinheiro, então é importante você investir nisso também. Você está vazando, você está tendo perda de contação, você está perdendo produto, que é caro, insumo, que é caro. Então você vai, esse vazamento é pequeno. Quanto por ano você está perdendo de dinheiro ali? Mesmo que não haja um acidente. Então os indicadores aí vêm nesse sentido de traduzir a segurança para estratégia, né, de negócio da empresa também. Falei pra caramba. Não, porque quando o assunto, né, é o que eu falei para você, né, é um assunto que a gente gosta, que a gente trabalha no dia a dia, flui naturalmente, né? Eu tinha alguns pontos para falar, mas eu vou preferir a gente ir para o último tópico, né, da pauta que a gente montou, né? Qual seria o papel aí da consultoria, né, do consultor dentro desses pilares de CCPS, né? E eu queria que você falasse um pouquinho aí, bem sucinto aí, da tua atuação com consultoria na área de risco. Assim, a consultoria, o consultor, né, externo, eu acho que a maior oportunidade dele atuar e contribuir seria no pilar de identificação de risco, né? E nas análises de risco em si. Porque assim, as empresas, elas produzem um produto, né? Elas produzem uma embalagem, elas produzem um remédio, um shampoo, sei lá. Elas produzem, elas estão ali, existem para produzir aquilo. E elas não existem para fazer segurança de processo. Não é o business dela. Então, muitas vezes ela não tem um time para fazer análise de risco. Então, é comum que as empresas elas terceirizem isso. Porque uma consultoria, por exemplo, a Risco Consultoria, o nosso business é esse. Né? O nosso business é fazer a segurança de processos. A gente vive e respira isso. Então, a gente está ali mais preparado para fazer essas análises de risco com mais consistência, com mais uma visão diferente, uma visão de fora, né? Às vezes você está acostumado a ver todo dia aquilo e você não percebe o risco. Aí vem uma pessoa de fora, de cara vê, aí a pessoa fica, caramba, como que ninguém viu isso antes? Todo dia passo por aqui e não vi. Já aconteceu muito isso, né, com a gente. Então, o papel do consultor externo, da consultoria externa é essa, trazer esse know-how técnico, né,
E também benchmarking, que a gente vê várias empresas, né? A gente traz as boas práticas, o que está sendo feito no mercado. Acho que esse é o papel, né? É cumprir, preencher uma lacuna ali que normalmente existe. Agora, uma coisa que a empresa não pode terceirizar é a gestão do risco, né? A gente identifica, a gente recomenda, mas a gente não toma decisão. Quem toma a decisão é a empresa, é a alta direção. O risco está aqui, estou te mostrando o risco, estou te dizendo que pode acontecer. Aí você pode dizer, eu acho que aqui não vai acontecer. Eu acho que se acontecer vai ser pequeno. Entendeu? Ou isso é muito caro. Eu acho isso balela. Isso não vai acontecer, né? Então, a empresa, ela gere o seu risco. Ela toma, faz as recomendações, ela implementa, né? Então, isso não é terceirizável. O que a gente entra para atuar aí, colaborar na parte de análise de risco, de treinamento, né? Formação de competências, auditorias. Eu ia citar justamente o ponto das auditorias, né, que é justamente nas auditorias que você vê as não conformidades, né, ou as oportunidades de melhoria, né, que vão auxiliar a empresa, né, a antever aí, né, possíveis acidentes, né, incidentes. Eu ia comentar quando você falou lá da questão, quando a gente fala de segurança ocupacional, né, existe uma pirâmide invertida, né, que é o número de incidentes, né, acho que é 30 mil, tem um estudo, né, de uma universidade britânica, de 30 mil incidentes, se você for desdobrando, isso aí pode levar a uma morte, né, se não forem tratados, se não forem... Eu não sei se existe, né, para a questão da segurança de processo, algo similar. Existe, você sabe? Não. Algum Tem estudo a. que relacione assim incidente, né, os quase acidentes, né, que também Normalmente quando acontece acidente é porque já aconteceram quase vários, né? Acidente vários, nunca é de primeira, né? Nunca aconteceu ali pela primeira vez. Normalmente, verdade, então realmente eu não conheço essa pirâmide, mas eu sei que na prática ela acaba existindo, né? verdade, verdade. E se não for dada a devida importância, né, se a empresa não fizer a gestão do risco, né, que ela vai ali estar exposta à atividade, né, isso aí pode levar a um acidente de grandes proporções. Gabriel, a gente já está indo para os finalmente. Eu vou só ler aqui algumas colocações, né? A Cláudia fez várias colocações, então ela falou: identificar é fundamental. Se não houver o tratamento e desenvolvimento da cultura de segurança, o processo permanece viável, né? Ah, o Rodrigo, né? Ele falou: pessoal, excelente live, parabéns, Gabriel e Luiz. Vai ter que sair agora. É, ele falou: de nada adianta não gerir as recomendações, né? Que foi o que você comentou, né? Tiveram outros. Meu pai, né? A família da gente também participa, né? Botou aqui quando Meu você pai falou não dos tá aqui pilares. não, meu pai não tá no Instagram não. Meu pai acompanha todas as lives. E ele é engenheiro mecânico, né? Trabalhou muito tempo em indústria também, então pilares bastante importantes e robustos, né? Quando você falou do CCPS, né? Os pilares da segurança de processo baseado em risco, né? Se forem realmente seguidos com muito critério e responsabilidade, né? Enfim, tiveram vários comentários aqui, Gabriel. Eu acho que é um tema, assim, que é o que você falou, está muito em voga, né? A gente assim, eu até vejo com bons olhos, né? A gente está trazendo, está tendo vários fóruns de discussão, né? A gente está tendo vários eventos ocorrendo. Quem quiser, né? Até se aprofundar mais no assunto, né? Existe a Associação Brasileira de Risco, né? A Brisco, que ela realiza um evento anual. Esse ano é que eu acho que não vai ocorrer por conta da pandemia, mas no site tem bastante material também disponível, né? O próprio site do CCPS, né, da AS. Então, são algumas dicas, né? Gabriela, eu vou fazer aqui o agradecimento aqui e depois eu deixo as palavras finais com você, que aí você fecha a live, tá bom? Primeiro, eu Tá queria bom, esse agradecer cair mais caiu, uma... né? Não, porque eu não gosto que termine a live e a gente falando. Então, por É, isso que eu tento controlar ao máximo o tempo, né?
Eu queria te agradecer mais uma vez o convite, né? Você ter aceito o convite. É, assim, eu, uma grande amiga aí que a vida me deu também, e a gente está sempre se esbarrando aí nos trabalhos, né, nos projetos, e assim, tenho certeza que a gente ainda vai se esbarrar muito. E eu tenho certeza que todo mundo que ficou aqui na live aprendeu muito, né? Quem não é da área de segurança, e mesmo quem é da área de segurança também, às vezes você participa de um evento, né? Eu participei há pouco tempo de um evento até da Cargill, né? Um evento organizado tinha uma pessoa da Cargill, e ele falando justamente das análises de risco em tempos de Covid, né? Então, Ah, assim, o pô, Gustavo Peron, Gustavo Perón, isso mesmo, né? colega E também. aí, colega, então, foi excelente, né? E aí você desperta alguma coisa em você, né? E aí eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui quinta-feira à noite assistindo a live. E agora deixo as palavras finais com você. É isso, é um tema muito relevante, né? Que a segurança de processo ela já está muito permeada na área offshore de óleo e gás, na área de nuclear, principalmente, é o berço, né, da segurança de processo. E ela vem sendo difundida nas outras áreas, né? Mineração, siderurgia, a gente vem vendo cada vez mais os líderes se interessando pelo assunto, né? Eu acho que tem muito para evoluir ainda. Já evoluímos muito, mas ainda tem muito para evoluir. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. De repente, depois a gente faz outra, não sei, de dar continuidade. Eu Vai ficar costumo, salva, né, Luiz? vai ficar salvo aqui no canal. Depois, se você quiser compartilhar também no seu Instagram, né, nas suas redes sociais também é possível, né? E aí, Gabriel, eu queria que você deixasse aí teus contatos, né, LinkedIn, né, o pessoal quiser seguir, trocar uma ideia com você. Sim, no LinkedIn venho publicando bastante conteúdo, né, nessa área. É bem interessante para quem quer acompanhar. É Gabriele Ribeiro no LinkedIn. É bem fácil de achar. Só que é Gabriele com dois L's e Y. Não me julguem. Não fui eu que escolhi. A gente está lá no LinkedIn. O site da RIS Consultoria também, quem quiser dar uma olhada. www.arrisconsultoria.com. A RISC é A-R-R-I-S-K. A-R, RISC, em inglês. Também estamos lá no LinkedIn. O nosso site tem lá o nosso portfólio. Quem quiser conhecer melhor, se tiverem dúvida também, quiser me chamar em box. Quem quer ir para a área, entrar na área, conhecer mais, né? Principalmente estudantes. Eu e o Luiz estamos disponíveis para trocar ideias. Né? Tem um Ele grupo agora no Telegram. é, Agora ele vai ele cair, já né? vai cair, ele já está nos 9 segundos restantes. Pessoal, Tá obrigado aí, bom. obrigado, Gabriele. Boa noite a todo mundo